E aí, pessoal, beleza? Como as pessoas hoje têm pouco interesse em ver vídeos longos, então eu resolvi fazer uma explicação mais curta desse nosso desenho aqui. Inclusive, deixar aqui um abraço para o Eduardo, que fez esse desenho aqui junto comigo, né? Então, vamos lá. Olha só, antes da gente começar de fato o nosso desenho, só fazer um lembrete para você. Aqui no canal já tem um vídeo mostrando como é que você pode fazer para tirar as proporções do corpo e assim conseguir ter maior precisão na hora de colocar o seu desenho no papel. Então eu aconselharia você dar uma olhada primeiro nesse vídeo que eu já publiquei para entender bem como é que você pode fazer a distribuição do seu personagem na folha, para que não falte e nem sobre muito espaço. E então você poder nos acompanhar nesse processo aqui. Vamos lá. A primeira etapa é sempre começar pela cabeça. Aqui eu fiz um círculo, coloquei o centro desse círculo com uma cruz e perceba que na borda de baixo do círculo também fiz uma marcação. Se fosse o caso de construir a cabeça usando o método do Loomis, nós marcaríamos 3,5 medidas para poder estabelecer o tamanho de cada parte: sobrancelha, nariz e queixo. Mas como realmente não é o caso, então essa marcação de baixo serviu para poder colocar o olho. E a medida do queixo ela é um pouco menor do que a área colocada no olho. Uma questão que é óbvia se você está fazendo esse desenho é você ir pausando o vídeo, né? Havia esquecido de falar. Então aqui a gente colocou 3 linhas de cima para baixo até o meio e do meio para baixo 4. Depois fizemos arcos conectando. É uma questão de realmente você ir pausando e observando para fazer a melhor distribuição possível do espaço. E aqui a gente vai ter a construção do corpo. Eu não fiz as marcações, mas para que você possa ter uma média, a parte de baixo do peito, ela vai ter que ficar na medida da segunda cabeça. Então você pega o tamanho da primeira cabeça que você fez, coloque para baixo e ali você vai ter uma média de onde é que vai ficar a região do peito. Agora aqui na questão do braço, vou lhe dar uma dica para que você possa acertar o tamanho. Existe um método bem simples que é comparar as partes. Você pode pegar uma área do braço e comparar com uma outra parte que você já fez, que no caso o peito. Então, comparando as partes, você consegue ter uma noção da proporção. A área que vai ser feita, comparar o tamanho com uma área já feita. Agora vem o terror para todos aqueles que estão começando a desenhar, que é fazer à mão. Se esse é o seu caso, então dá uma olhada num vídeo que eu já publiquei aqui no canal com um passo a passo para que você possa fazer à mão e assim evitar distorções. O link vai estar na descrição. Mas claro que você pode ir pausando e tentando imitar do melhor modo possível. Nessa próxima etapa, nós vamos colocar as linhas do uniforme. E aqui eu vou fazer comentários não relacionados à quantidade de linhas ou de onde essas linhas saem, mas sim fazer uma observação para que você possa ter uma visão mais tridimensional a respeito da construção dos seus desenhos. Esse uniforme do Homem-Aranha, ele tem linhas que seguem a forma do corpo. Então, se nós pararmos para observar bem, essas linhas, elas dão uma ideia de volume, de tridimensionalidade. É muito importante nós estarmos atentos, como desenhistas, nós estarmos atentos a essas pequenas curvaturas da linha. Isso nos dá uma noção de algo que está perto ou de algo que está distante. Nos permite poder gerar profundidade. Veja, por exemplo, esse caso relacionado com os dedos da mão. Aqui nós temos cilindros, mas sem essas linhas, né, que serão colocadas, parecem mais pequenos retângulos. No entanto, quando a gente coloca essas linhas dentro dos dedos, nós conseguimos ter uma noção bem mais tridimensional. Então é importante a gente estar atento a essa noção de tridimensionalidade, como nós podemos causar ela simplesmente aplicando linhas no nosso desenho. A curvatura das linhas podem ter um impacto muito profundo em como o nosso desenho vai ser interpretado. Por isso que é importante a gente ter essa compreensão do volume, da tridimensionalidade, simplesmente aplicando linhas.
Obviamente que isso vai ter um impacto muito positivo posteriormente na hora de fazer a luz e sombra dos nossos desenhos. E lembra da questão de você fazer a comparação entre as partes? Aqui nessa mão você deve ter observado que eu fiz, mas eu acabei diminuindo ela, eu acabei apagando, né? E como é que eu cheguei à conclusão de que o tamanho feito inicialmente não estava correto? Óbvio que, pelo fato de estar repetindo esse tipo de desenho há muito tempo, né, esse estudo do corpo, eu acabei me familiarizando com isso. Mas o outro ponto é que eu pude comparar o tamanho da mão feita embaixo com o tamanho da mão feita em cima. Isso me ajudou a poder compreender que não era o tamanho mais apropriado. Então, esse método de comparar as partes, ele certamente é muito eficiente. Entrando agora na parte da line art. Primeiro, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando como é que você pode fazer uma boa line art. Mas aqui eu vou fazer alguns comentários relacionados a esse personagem em questão. Como ele é um personagem leve, rápido, então a ideia de fazer linhas finas transmitem melhor essa ideia. Também temos que levar em consideração o fato de que tem muitas linhas perto uma da outra. Por esse motivo, deixar a linha muito grossa não seria muito interessante, ficaria visualmente muito carregado e talvez difícil de distinguir algumas partes. Aqui eu utilizei uma ponta flexível, uma Fine Line Extreme da Unipin, mas o ideal realmente para a parte das linhas do uniforme teria sido utilizar uma linha de ponta rígida, pois assim eu conseguiria ter uma maior precisão na espessura da linha. Mas no geral, para essa personagem aqui, para essa construção, posso dizer que ficou razoável a construção das linhas colocadas. Agora, eu vou fazer um breve comentário aqui relacionado ao material, né, a caneta. Muitos têm uma ideia de que só conseguirão fazer determinado desenho se tiverem uma determinada caneta, determinada marca. Olha, isso aí, sinceramente, é uma grande bobagem, viu? Se você for uma pessoa que tem paciência, calma, se você é observador, eu lhe garanto, até com uma caneta esferográfica, você vai fazer um trabalho excelente, extraordinário. Agora, por outro lado, se você é muito apressado, não é muito detalhista, você pode ter a melhor caneta do mundo, que você não vai conseguir fazer um trabalho excelente. Por isso, dê valor ao desenvolvimento das técnicas e não do material. Eu já fiz um vídeo relacionado a esse assunto também. Mas é sempre importante destacar isso, porque vez por outra, algum aluno me pergunta: qual material eu tenho que comprar? Eu só consigo fazer se eu tiver essa caneta? É obrigatório? Então, é importante destacar essas questões para que você possa ter um conceito correto a respeito de que material você deve utilizar. E nessa parte do vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre algo que alguns amam e outros odeiam, que é fazer a pintura. Deve ter percebido que eu utilizei apenas 4 cores, né? Eu mostrei ali apenas 4 cores. Quais são? É o marrom, que está sendo utilizado agora, o vermelho, o laranja e o amarelo. O marrom ele vai servir de base para que nós possamos fazer a parte escura do uniforme. Ah, mas eu tenho um vermelho claro e um vermelho escuro. Muito bem, então se você tem, você pode utilizar, não há problema nenhum. Mas essa forma de pintar, primeiro, permite com que mais pessoas possam ter os materiais necessários. E segundo, que nós estamos combinando aqui diferentes cores para conseguir diferentes tonalidades. Então, o marrom aí ele acaba servindo para escurecer o vermelho, ao passo que o laranja e o amarelo para fazer a parte mais clara. Nós poderíamos também ter utilizado o verde para poder escurecer o vermelho, mas eu preferi fazer com o marrom até para ter um pouco menos de problema na questão de unificar as cores. Mas você pode fazer o teste aí, caso deseje, né? O vermelho ele escurece o verde e vice-versa. E se você quiser deixar uma parte mais clara, então você pode usar o laranja e mais claro ainda,
o amarelo. Um detalhe, a cor clara ela deve ser passada em cima da cor escura. Então observe que sempre que eu estou passando o marrom, logo em seguida eu venho com o vermelho e passo ele por cima. Mas por qual motivo então eu não passei o laranja ou o amarelo em cima do vermelho? É bem simples. Esse personagem, o uniforme dele não é alaranjado ou amarelado, ele é vermelho. Então, se o vermelho é a cor predominante, eu não passei nenhuma outra cor mais clara em cima do vermelho. Na verdade, depois de ter passado essas áreas em laranja e amarelo, o que eu fiz posteriormente foi passar uma leve camada de vermelho e depois uma leve camada do branco para poder unificar tudo isso aí. E aí na parte do azul não tem realmente nenhum segredo. Eu utilizei aqui apenas um azul escuro e um azul claro. Então, no total, foram utilizados aqui apenas 6 cores. E você achando que precisa de uma caixa de 100 cores para poder fazer um desenho, né? 6 cores foi o suficiente para poder fazer essa pintura. Então, por isso que é importante você desenvolver uma boa técnica e não a questão dos materiais. Para essa parte do olho, eu utilizei uma cor que até então não havia utilizado, né? Utilizei aqui um cinza azulado, mas você pode usar um cinza normal. Depois é só passar o azul claro por cima e depois acrescentar o branco para poder gerar uma uniformidade. É bom até você insistir bastante no branco, passar com força para que tire todos os poros do papel. E por fim, a gente assina o nosso trabalho, né? Chegamos aqui ao grande finale da nossa construção. Então é isso aí, pessoal. Chegamos aqui à conclusão do nosso processo. Se você gostou desse formato de vídeo, deixa aí nos comentários, né? Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E aí numa próxima a gente faz um outro personagem. Só lembrando o seguinte, hein? Vou deixar aqui do lado um card com uma outra aula, um outro tema que possa lhe interessar. Então, por esse vídeo é isso aí. Numa próxima a gente desenha um pouco mais. Valeu!